O motor da velha Kombi tossia, morria, ressuscitava. Marina apertou o volante, os nós dos dedos brancos. A estrada de terra se estendia infinita sobre o céu cinza de novembro. 3 horas desde a última cidade, 2 desde o último sinal de civilização, 1 desde que o GPS desistiu de funcionar, a tela piscando sem sinal como advertência que deveria ter escutado. Vai dar tudo certo, sussurrou para si mesma. Mentira necessária. O tipo de mentira que você repete até começar a acreditar, mesmo quando cada instinto grita o contrário. O documento no banco do passageiro parecia pesar mais que papel deveria pesar. Última vontade e testamento de Sebastião Cortés, tio-avô que nunca conhecera. Nome mencionado apenas em sussurros nas raras reuniões familiares, sempre seguido de suspiros e mudanças bruscas de assunto. O louco da família, o eremita, o que escolheu viver entre mortos. Herança que ninguém mais quis aceitar. Um cemitério. Não qualquer cemitério. O cemitério de Santa Clara dos Esquecidos, perdido no interior do Paraná, onde as plantações terminavam e a civilização desistia. 200 anos de história, 300 almas enterradas, 0 visitantes nos últimos 20 anos. Agora era dela. Marina tentara recusar. Deus sabe que tentara. Mas o advogado fora claro. Era ela ou ninguém. Último membro vivo da família Cortés disposto a assumir a propriedade. E havia condições. Sempre havia condições em heranças estranhas. Você precisa passar ao menos uma noite completa no local, o advogado dissera, ajeitando os óculos desconfortavelmente. E assinar os documentos finais na propriedade. Exigência testamentária, sem exceções. Burocracia. Apenas burocracia, Marina repetira para si mesma. Mas a expressão no rosto do advogado sugeria que ele sabia de algo que não estava dizendo. A placa apareceu torta na beira da estrada. Madeira carcomida, letras desbotadas pela chuva e sol de décadas, uma seta apontando para uma trilha que a mata engolia como boca faminta. Marina respirou fundo, sentiu o ar gelado arranhar a garganta apesar de ser primavera. Virou. Galhos arranharam a lataria, cipós chicoteavam o para-brisa. O cheiro mudou gradualmente, insidiosamente. Não era mais terra e capim. Era umidade profunda, mofo de séculos, algo adocicado e podre que grudava na garganta e recusava sair, como se estivesse sendo absorvido pelos pulmões, tornando-se parte dela. A estrada piorou. Buracos do tamanho de crateras forçavam Marina a desviar, as rodas girando perigosamente perto de valetas cobertas por vegetação. Algo branco brilhou na beira do caminho. Ossos. Grandes demais para serem de animal pequeno, velhos demais para terem carne. O cemitério surgiu como ferida aberta na paisagem. Muros de pedra cobertos de era negra que parecia pulsar, folhas brilhando com umidade que não era orvalho. Portão de ferro retorcido, decorado com símbolos que Marina não reconhecia. Não cruzes, mas espirais e olhos estilizados que pareciam seguir movimento. O portão estava aberto, não apenas destrancado. Aberto em ângulo convidativo, obsceno na sua sugestão de boas-vindas. Lápides tombadas como dentes quebrados de gigante moribundo. Cruzes inclinadas em ângulos impossíveis, algumas invertidas, outras fundidas umas às outras por raízes que cresciam através da pedra. Estátuas de anjos com faces corroídas pelo tempo e algo mais. Marcas de garras, talvez, ou dedos arranhando compulsivamente a pedra. Todos olhavam para direções que não deveriam existir, como se vendo coisas em dimensões que olhos humanos não alcançam. Marina saiu da Kombi. As pernas tremiam. O silêncio era errado. Não o silêncio natural de campo. Não. Absoluto demais. Opressivo. Como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Nem insetos, nem vento, nem pássaros. Só seu coração. Tambor urgente, alto demais, vulnerável demais. Alô? Voz pequena, patética, engolida pelo nada. Tem alguém?
Os olhos se acostumaram à penumbra sob as árvores retorcidas. As árvores eram antigas, troncos grossos como carros, mas todas se curvavam para dentro, para o centro do cemitério, como se reverenciando algo ou fugindo de algo no perímetro. Havia uma construção ao fundo, a casa do zelador, 2 andares de pedra escura manchada por musgo e anos, janelas como órbitas vazias. Sebastião morara ali por 53 anos, sozinho, conversando apenas com os mortos, diziam, e, aparentemente, os mortos respondiam. Péssima ideia, Marina pensou, mão suando apesar do frio. Volte para o carro, venda essa propriedade por e-mail, não entre. Nada que começa assim termina bem. Mas as pernas caminhavam. Traição do corpo contra bom senso. O advogado dissera que precisava assinar documentos, verificar o estado da propriedade, fotografar para o inventário. Burocracias que traziam os vivos até os mortos. E havia também a curiosidade, aquela coceira no fundo da mente que toda pessoa sente diante do proibido. Marina era jornalista freelancer, vivia de histórias. E isso era história. O portão gemeu quando ela o tocou. Ferrugem antiga misturada com algo mais escuro. O som ecoou. Impossível. Não havia nada para criar eco. Mas o som voltou, multiplicado, como se dúzias de portões idênticos estivessem abrindo simultaneamente em lugares que não podiam ser vistos. Marina entrou. As lápides a observavam. Não era paranoia, não era imaginação. Era certeza visceral, primitiva. Sentia os olhos de pedra acompanhando cada passo. Nomes apagados pelo tempo, mas alguns ainda legíveis. Madalena Ferreira, 1847-1847. Bebê que não viveu um dia completo. Josué Santos, 1823-1901. 78 anos. Vida longa demais para aquela época de doenças e fome. Sem nome, sem data. Apenas, aqui jaz quem não deve ser lembrado. Que merda é essa? Marina fotografou a lápide estranha. A câmera do celular falhou. Imagem completamente preta. Tentou novamente. Mesma coisa. Como se a pedra absorvesse luz. Um som. Atrás dela. Virou rápido demais. Tropeçou numa raiz exposta. Caiu de joelhos. Dor afiada. Nada ali. Apenas cruzes de sombras que pareciam mais densas, mais sólidas que deveriam ser. Sombras com formas definidas demais, sugerindo corpos, rostos, mãos alcançando. Crec, crec, crec. Passos, na terra, lentos, deliberados, ritmo de caminhada casual. Alguém sem pressa porque tem toda a eternidade. Quem está aí? Marina se levantou, limpando terra das mãos. Sangue. Cortara a palma numa pedra afiada. Gotas caíam no solo sendo absorvidas instantaneamente, como se a terra estivesse sedienta. Silêncio, respondeu. Depois, algo pior que silêncio. Um sussurro. Múltiplas vozes sobrepondo como rádio mal sintonizado pegando dúzias de estações simultaneamente. Palavras em português antigo, latim, línguas que Marina não reconhecia, mas que soavam velhas, primordiais. Não deveria ter vindo. O sangue toca a terra. O pacto renova. Bem-vinda, guardião. Quem está falando? Marina gritou. A voz saiu estridente e quebrando. As vozes riram. Não risada alegre, risada de reconhecimento, como reencontrando o velho amigo após longa ausência. Marina correu, entre lápides, pulando covas abertas que definitivamente não estavam ali antes. Ela memorizara o caminho. Jornalista treinada em observação, e aqueles buracos eram novos. Esquivando de raízes que se moviam como dedos artríticos, agarrando tornozelos. A casa do zelador estava próxima. 20 metros. 15. 10. Porta de madeira inchada. Janelas cobertas por tábuas pregadas por dentro. Mas a porta tinha marcas de unhas, por dentro, como se alguém tivesse tentado sair com desespero de animal preso. Marina empurrou, trancada. Crec, crec, crec. Mais perto, logo atrás. Podia sentir presença agora. Massa deslocando o ar,
cheiro de terra molhada e decomposição. Chutou a porta, uma vez, duas, três. A madeira cedeu em explosão de podridão e cupins, desintegrando como papel molhado. Marina caiu para dentro, escuridão completa, cheiro de carne velha e velas apagadas, e algo químico. Formol. Sebastião preservava algo aqui. Fechou a porta, ou tentou. As dobradiças desintegraram ao toque, ferrugem virando pó. Luz do celular, bateria em 34%. Mãos tremendo tanto que a iluminação dançava, criando sombras epiléticas. A sala estava cheia deles. Cadernos, centenas, talvez milhares, empilhados do chão ao teto em torres precárias. Diferentes tamanhos, diferentes épocas. Alguns eram diários de couro antigo, pele rachada. Outros, cadernos escolares baratos. Todos com a mesma caligrafia trêmula, obsessiva. Marina pegou um aleatoriamente de uma pilha datada dos anos 80. Abriu em página aleatória. 15 de março de 1987. Eles conversam mais hoje. Querem saber sobre ela, a mulher de vermelho que descansa sobre o carvalho. Disse que não sei nada. Mentiram que acreditaram. Cecília Mendes, túmulo 89, me contou que ela acorda nas luas novas, que seus dedos arranham o caixão, que ela chama, sempre chama, nomes de vivos. Se você responder, é seu. Marina folheou. Mais entradas. 23 de junho de 1993. Precisei trocar as correntes do túmulo 47. Estavam enferrujadas. Ele quase saiu ontem. Ouvi os arranhões. Sempre os ouço na lua nova. João Augusto dos Santos, enforcado em 1889 por bruxaria. Júri popular. Vingança de vila. Inocente, provavelmente. Mas isso não importa mais. A raiva preserva melhor que formol. Os mortos furiosos nunca descansam de verdade. 2 de novembro de 2009. Não durmo há 6 dias. Se durmo, eles entram. Nas bordas da visão, nos cantos do quarto. Esperando que eu feche os olhos por tempo suficiente. Dona Aparecida me ofereceu descanso hoje. O dela, na cova dela. Disse que há espaço, que é confortável, que os vermes são companhia. Recusei educadamente. Ainda não. Ainda não. Marina largou o caderno, náusea subindo. Pegou outro, mais recente. O couro era novo, a caligrafia ainda mais trêmula. Dia 10 de janeiro de 2024. Alguém virá. Sinto isso. Os mortos também sentem. Estão inquietos, esperançosos. Eles não gostam quando o guardião parte sem substituto. Deixa as correntes fragilizarem, os selos desbotarem. Preparei tudo como deveria. O testamento. A armadilha. Perdoe-me, sobrinha neta Marina. Vi sua foto no Facebook antes da internet parar de funcionar aqui. Você tem olhos bondosos, mas bondade não serve aqui. Precisa-se de obstinação, teimosia, recusa em desistir mesmo quando desistir é misericórdia. Alguém precisa ficar, alguém precisa guardar. Os mortos não podem vigiar a si mesmos, e ela menos ainda. Se está lendo isto, já é tarde. Você entrou. Seu sangue tocou o solo. Vi a armadilha no portão, cristal afiado disfarçado de pedra. Sempre funciona. Sempre. O cemitério a escolheu. Perdoe-me. 3 semanas atrás, dias antes de Sebastião ser encontrado morto, enforcado em uma das árvores do cemitério, o carvalho no centro, a mesma árvore da mulher de vermelho. Suicídio, disseram. Velhice e solidão, assumiram. Caso fechado. Família notificada. Ninguém leu os cadernos. Ninguém quis ler. Crack. Assoalho. Atrás dela. Madeira velha cedendo sob peso. Marina girou. A luz do celular capturou por um segundo, congelando a imagem na retina como fotografia queimada. Uma figura. Alta. 2 metros. Talvez mais. Magra demais para ser funcional.
roupas que já foram terno três persas, agora trapos negros fundidos à pele cinza por décadas de decomposição. Pele esticada sobre ossos que formavam ângulos que esqueletos humanos não deveriam formar. Articulações extras, dedos longos demais, pescoço que se curvava em ângulo impossível. Sem olhos nas órbitas, apenas sombra profunda, infinita, como buracos perfurando para algum vazio além da realidade. E estava sorrindo, boca aberta, mostrando dentes amarelados que continuavam além do que mandíbulas deveriam permitir. Fileiras múltiplas, tubarão humanoide, língua negra inchada. A figura inclinou a cabeça. Curioso, como o cachorro examinando novo brinquedo. Marina gritou, som primitivo, terror sem pensamento. Correu para o único outro cômodo, quarto. Cama de ferro enferrujada, mesa coberta de velas derretidas formando montanhas de cera, símbolos riscados nas paredes em algo marrom, sangue seco, décadas de sangue. E na parede principal, um mapa. O cemitério desenhado em detalhes obsessivos, cada sepultura numerada e nomeada, linhas conectando túmulos, constelações de morte, anotações em vermelho, verde, preto, diferentes canetas, diferentes épocas, contido, adormecido, acorrentado, vigiado, negociando, mentindo, todas marcadas, todas, menos uma. Túmulo 13. Centro exato do cemitério, sob o carvalho antigo. Círculo vermelho grosso, palavras escritas e reescritas até rasgar o papel, camadas de tinta formando relevo. Nunca abrir, nunca aproximar, nunca pronunciar o nome. Helena Rocha não morreu. Helena Rocha foi enterrada viva. Helena Rocha ainda tem fome. E abaixo, em letras que sangravam pela página, tinta escorrendo como lágrimas. Se o guardião partir, o selo quebra. Se o selo quebra, ela acorda. Se ela acorda, nada sobra. Se nada sobra. O resto estava rasgado, arrancado com violência. Manchas de sangue fresco. Do dia em que Sebastião se enforcou, Marina percebeu. Ele tentará avisar, deixar mensagem final, mas eles não deixaram. Passos múltiplos agora. Dezenas, centenas, arrastando, batendo, raspando. A casa inteira cercada. Madeira geendo sob peso impossível. Vozes sussurrando nomes que faziam os ouvidos sangrarem só de escutar. Cada nome pronunciado arrancava pedaço de sanidade. Marina olhou pela fresta entre as tábuas da janela. Eles enchiam o cemitério. Saindo de covas, emergindo da terra como plantas invertidas, raízes sendo puxadas de volta para o subsolo enquanto corpos subiam. Diferentes épocas, diferentes mortes, diferentes decomposições. Alguns quase intactos, preservados perfeitamente, pele cerosa e olhos vítreos ainda com resquício de vida. Vestidos de gala, ternos, vestidos de noiva amarelados. Outros apenas esqueletos em trapos, ossos branqueados caminhando por força de vontade pura. Muitos algo entre carne escorrendo de ossos, faces derretendo, mandíbulas deslocadas em sorrisos eternos, vermes caindo enquanto andavam, órgãos arrastando no chão. Todos caminhando em círculo. Ritual. Procissão. Ao redor do túmulo 13. A laje de pedra no centro estava rachando, fissuras se espalhando como veias negras. Luz vazava pelas aberturas. Não luz natural. Algo vermelho, pulsante, como coração exposto batendo em ritmo que não correspondia a nada vivo. O ar dentro da casa mudou. Ficou mais pesado. Marina ofegava, mas não conseguia encher os pulmões, como se a atmosfera estivesse sendo sugada para fora, para o túmulo. A voz veio de dentro da casa, do corredor, atrás da porta do quarto. Você sabe o que deve fazer. Sebastião.
enforcado 3 meses atrás, mas ali estava sua voz, rouca de corda que esmagou traqueia, cansada de 53 anos sem dormir direito, infinitamente triste, carregando o peso de séculos. Você é a herdeira, a próxima guardiã. Alguém precisa ficar. Sempre precisa, desde 1802. Vá se foder, Marina gritou, lágrimas escorrendo. Não vou ficar nessa merda. Vou vender, demolir, explodir se precisar. Vou chamar a polícia, o exército, a porra da igreja. Não pode. A voz mais próxima. Porta rangendo. O cemitério não permite. Você aceitou a herança, assinou os papéis no cartório. Seu sangue tocou o solo. 3 vezes 3. Selo completo. Seu nome já está no contrato. Que contrato? O que foi escrito em sangue quando o primeiro corpo foi enterrado aqui, em 1802, quando a mulher de vermelho foi trazida, Helena Rocha, a bruxa, a devoradora, a que barganha almas. Eles não a mataram, tentaram, Deus sabe que tentaram. Afogamento, fogo, lâminas, mas ela já estava além de morte normal. Fez pactos, preço alto demais para morrer fácil. Então apenas aprenderam, viva, consciente, faminta. E alguém sempre precisa vigiar, manter as correntes oleadas, os símbolos rebintados, as orações recitadas. Senão, a porta abriu sozinha. Sebastião estava ali. Ou o que restava. Marca da corda roxa no pescoço, carne inchada ao redor, olhos fundos, vítreos, mas ainda capazes de ver, de julgar. Pele com o verde-amarelo da decomposição inicial. Líquido escuro escorria dos cantos da boca. Mas de pé, movendo, olhando para ela com algo que poderia ser pena ou inveja. Atrás dele, outros. A figura alta do terno. Uma criança sem metade do rosto. Uma mulher em vestido vitoriano com boca costurada. Todos observando, todos esperando. Por que eu? Marina encostou na parede, sem saída. Janela com tábuas grossas demais, porta bloqueada por mortos. Por que você não tem ninguém? Sebastião deu um passo. Madeira gemeu. Vi seu arquivo. Investigação completa. Nenhuma família próxima. Pais mortos há 10 anos. Irmã cortou contato. Nenhum relacionamento sério. Trabalha de casa. Nenhum amigo íntimo. Ninguém notaria sua ausência por meses. Anos. Você é invisível. Perfeita. Verdades que cortavam mais que qualquer horror sobrenatural. Solidão exposta. Irrelevância confirmada. E se eu recusar? E se simplesmente morrer aqui? Sebastião apontou para a janela. Para o túmulo rachando cada vez mais. Luz vermelha agora jorrando, iluminando os mortos em procissão. Som vindo do subsolo. Raspando, arranhando, rindo. Ela acorda. E quando acordar, não vai parar aqui. Nunca parou antes. 1802, lembra? Ela foi presa em 1802. Mas existia antes. Quanto antes? Ninguém sabe. Registros queimados, testemunhas mortas. Mas há menções. 1634, 1521, 1348, ano da peste. Sempre aparece. Sempre faminenta. Vai se espalhar, cidade por cidade, transformando vivos em mortos, mortos em servos. Tudo que ela toca apodrece, tudo que ela vê murcha. Ela é fome antiga, anterior aos deuses que você não acredita, mais velha que os santos que você esqueceu. E se eu ficar, se aceitar esse pesadelo? Você vigia. Sebastião estendeu a mão, palma para cima. Havia algo nela. Uma chave enferrujada presa à corrente de prata manchada. Símbolos gravados na superfície. Fecha o portão ao pôr do sol. Abre ao amanhecer. Acende as velas do perímetro toda a lua nova. Reforça as correntes do túmulo 13 todo o equinócio. Recita as palavras que estão no caderno vermelho, guardado na gaveta da escrivania. Você encontrará e conversa com eles, nas noites longas, porque eventualmente, inevitavelmente, são a única companhia que resta. Você envelhece sozinha, esquecida,
morre sozinha e passa adiante, para outro desafortunado, outro invisível, mantendo o ciclo, guardião após guardião, desde 1802. Marina olhou para a chave. Metal frio, promessa de prisão, de dever, de propósito distorcido. Quanto tempo tenho? Até o amanhecer, 6 horas. Se não aceitar até lá, o selo quebra completamente. Ela sai. Fim de tudo. Se aceitar, ele balançou a chave. Torna-se guardião, viva, com propósito, importante, essencial. Ninguém é mais essencial que você, Marina. Nós precisamos de você. Vocês? Ela repetiu, olhando os mortos atrás dele. Nós, confirmou Sebastião. Todos aqui. Presos também. Presos por ela. Se ela sair, levará todos para o vazio, para a fome eterna. Você não seria apenas guardiã dela. Seria a nossa salvação, nossa âncora, nossa esperança. Manipulação. Marina reconhecia. Jornalista treinada, mas manipulação funcional. Verdade torcida, mas não mentira. Lá fora, som de pedra quebrando. A laje do túmulo 13 se partiu, rachadura trovejante. A luz explodiu em coluna carmesim, perfurando o céu. Nuvens se avastando, céu abrindo, revelando vazio negro além, estrelas apagando. Algo começou a subir. Uma mão, feminina, delicada, pele pálida demais para estar morta por 200 anos, coberta de símbolos que queimavam a retina ao olhar diretamente. Runas que se moviam, redesenhando-se, unhas longas, negras como obsidiana, afiadas como bisturi, agarrando a borda da cova, segundo braço, puxando, força inumana. Os mortos se ajoelharam, centenas de cadáveres dobrando em reverência, adoração forçada. Marina sentiu também. Impulso de joelhos. Obedeça, curve-se, reconheça a rainha. Resistiu, pegou a chave. Sebastião suspirou. Alívio, gratidão. Pena, rápido, disse ele. Caderno vermelho, escrivaninha. Leia as palavras, mantenha-a contida até fecharmos o selo novamente. Vai doer, sempre dói. Mas não morra. Guardião morto é guardião inútil. Ele e os outros mortos recuaram, saindo da casa, voltando para suas covas, deixando Marina sozinha, com a chave, com a escolha, com o destino que sangue tocando o solo selou. Marina encontrou o caderno vermelho, couro curtido em algo que não era vaca. Palavras em latim, português arcaico, línguas mortas. Leu em voz alta, tropeçando na pronúncia. As palavras doíam pronunciar, arranhavam a garganta, queimavam a língua. Mas funcionaram. A luz vermelha diminuiu. A figura feminina no túmulo 13 parou de subir, congelada, tremendo, furiosa. Marina sentiu a raiva, ondas de ódio puro, mas contida, por enquanto. Amanhecer veio. Marina não dormira, não ousava. Sebastião apareceu ao nascer do sol, fantasma ao invés de cadáver agora, mais fácil na luz. Você se sai bem, disse ele, melhor que eu no primeiro dia. Vomitei, desmaiei, tentei fugir 3 vezes. Quanto tempo durou para você? Até não importar mais. Marina passou dias explorando, lendo cadernos, aprendendo nomes, histórias. Túmulo 47, João Augusto. Ele conversava educadamente sobre clima, sobre colheitas de século passado. Túmulo 89, Cecília Mendes. Mulher jovem, 23 quando morreu de tifo. Gostava de fofocar sobre outros mortos. Túmulo 156, Marcos de Paula. Criança, 7 anos. Afogado no rio em 1904. Só queria brincar. E no centro, túmulo 13, Helena Rocha, que sussurrava à noite, promessas, ameaças, barganhas. Liberte-me e nunca estará sozinha. Liberte-me e terei todo o poder que nunca teve. Liberte-me e a morte será opcional. Mentiras óbvias, mas tentadoras nas noites longas. Marina desenvolvera rotina. Rondas, manutenção, conversas com mortos que eram mais honestos que maioria dos vivos. Sebastião tinha razão. A solidão era o pior. Mas tinha companhia, estranha, macabra, mas
companhia. Parou de sentir nojo, parou de ter medo. Começou a entender. O entregador de correspondência parou no final da trilha. Nunca ia mais longe. Deixava encomendas na caixa improvisada e acelerava de volta à estrada principal. Hoje havia uma carta. Remetente: Escritório de Advocacia Mendes e Tavares. Marina a pegou ao anoitecer, durante sua ronda pelo perímetro. Abriu com dedos que já não tremiam mais. Calos em lugares novos, força que não tinha antes. Prezada Senhora Cortês, informamos que sua prima de segundo grau, Júlia Tavares, 24 anos, está buscando informação sobre herança familiar. Ela é a última parente viva além da senhora. Demonstrou interesse em propriedades rurais. Marina olhou para o cemitério atrás dela. 301 sepulturas agora. Túmulo 301 recente. Terra ainda fresca, sem nome na cruz. Ainda, ela corrigiu mentalmente. Sebastião seria enterrado propriamente quando papelada finalizasse. Sebastião apareceu ao lado dela. Espectro familiar agora. Vai fazer? Vai continuar o ciclo? Marina pensou. 6 meses. Metade de ano. Tempo suficiente para entender. Solidão era veneno lento, mas propósito era antídoto. Aqui ela importava. Cada ação tinha peso, consequência, significado. Mas 6 meses também eram suficientes para conhecer o preço real. Não sei, Marina respondeu honestamente. Pergunte-me em 10 anos. Sebastião riu. Som oco, mas genuíno. Perguntei isso a mim mesmo. Demorei 30 anos para aceitar que não havia pergunta, apenas resposta inevitável. Marina voltou para casa, acendeu vela, pegou papel e caneta. A mesma caneta que Sebastião usara, a mesma que quem veio antes usou. Herança passando através de gerações de guardiões. Começou a escrever. Querida Júlia, você não me conhece, mas somos família. A única família que me resta, aparentemente. Herdei uma propriedade interessante. Parou. Releu. As palavras pareciam inocentes, convidativas, exatamente como a carta que ela recebera. Marina amassou o papel, jogou no lixo já cheio de tentativas. Pegou nova folha. Querida Júlia, não venha, fique longe. Pelo amor de Deus ou do que acreditar, não aceite nada relacionado ao cemitério de Santa Clara. Renuncie, recuse, esqueça. Esta herança é maldição, prisão. Eu cometi erro. Você não precisa cometer o mesmo. Atenciosamente, Marina Cortês. Verdade nua, crua. Advertência desesperada. Selou o envelope. Endereçou. Colocou na caixa de correspondência para o entregador buscar amanhã. Sebastião observava da porta. Avisei também, ele disse suavemente. Para minha sobrinha, há 30 anos. Sabe o que aconteceu? Marina não respondeu. Ela veio investigar, preocupada, achando que eu estava senil, doente, precisando ajuda. Entrou, cortou-se no portão, seu sangue tocou o solo e me libertou. Por 3 gloriosos dias fui livre. Caminhei além dos muros, senti sol sem peso, dormir sem pesadelos. Então, ela morreu. Envenenamento acidental. Cogumelos que confundiu na floresta. Os mortos riram, dizendo que não foi acidente, que ela rejeitou o papel, que o cemitério cobra preço de recusa. E você voltou? Voltei, porque guardião morto não serve, e alguém precisa ficar, sempre. Então voltei, e escrevi testamento mais cuidadoso. Procurei alguém realmente sozinha, alguém que não teria escolha se não aceitar, porque não tinha para onde voltar. Eu? Você? Marina olhou para o envelope, para a advertência sincera.
Acha que vai funcionar? Que ela vai me ouvir? Não, Sebastião disse. Curiosidade é mais forte que cautela, especialmente em jovens. Ela virá, investigará, entrará e então serei livre. Por dias, talvez semanas, até ela morrer também, ou até aceitar e você precisar voltar, a menos que ela fique. A menos que ela fique. Marina rasgou o envelope. Pegou nova folha. Querida Júlia, que coincidência maravilhosa! Eu também estava procurando por você. Herdei uma propriedade histórica no interior do Paraná. Um cemitério do século XIX com valor cultural imenso. Estou transformando em museu a céu aberto. Preciso de ajuda para catalogar, fotografar, documentar. Sei que você estuda antropologia. Este seria projeto perfeito para seu portfólio. Hospedagem incluída. Experiência única. Posso pagar taxa razoável pelo trabalho. Seria maravilhoso conhecer a família. Estamos tão sozinhas no mundo. Com carinho, Marina. As palavras saíram fáceis, naturais, sedutoras, porque não eram totalmente mentiras. O cemitério tinha valor histórico. Júlia estudava antropologia. Marina verificara no Facebook antes do sinal de internet finalmente morrer completamente na propriedade. E elas estavam sozinhas. Apenas omitiu detalhes menores. Como mortos que caminham. Como bruxa eterna embaixo da terra. Como guardiões que enlouquecem lentamente, conversando com fantasmas até não distinguir vivos de mortos. Detalhes. Marina selou o envelope. Diferente agora, mais leve. Promessa ao invés de aviso. Sebastião não disse nada, apenas observava. Me julga? Marina perguntou. Julgaria a mim mesmo, e não tenho direito. Fiz o mesmo, assim como quem veio antes de mim, assim como quem virá depois de você, depois dela. Ad infinitum. Ciclo sem quebra. Poderia quebrar. Poderia simplesmente deixar ela sair, Helena, acabar com tudo. Poderia, Sebastião concordou. Mas não vai. Como sabe? Porque passou 6 meses aqui. E 6 meses são suficientes para entender, para mudar, para tornar-se parte da terra, do cemitério, dos mortos. Você não é mais totalmente viva, Marina, assim como eu não sou totalmente morto. Somos algo entre, limiar, e limiares protegem. É natureza, é função, é propósito que não pode ser negado. Marina tocou o próprio rosto. Pele fria, sempre fria agora, mesmo em dias quentes. Olheiras permanentes, palidez que não bronzeava, começava a aparecer com eles, com os mortos, com o Sebastião. Transformação gradual, inevitável. Quanto tempo até eu morrer? Perguntou. Você não morre, não realmente. Seu corpo desiste eventualmente, mas você fica, presa como nós, porque guardião que conhece os segredos nunca pode partir completamente. Seria risco. Então fica, fantasma, esperando o próximo guardião, aconselhando, guiando, manipulando. Como você está fazendo comigo. Como estou fazendo com você. Honestidade brutal. Sebastião não fingia mais. Não precisava. Marina já estava presa. No túmulo 13, Helena riu. Som distante, abafado por terra e correntes e séculos de aprisionamento, mas clara, aprovadora. Bem-vinda à família, guardiã. Você aprende rápido. Marina não respondeu. Colocou a carta na caixa de correio. Voltou para a casa, para a escrivania, para os cadernos. Abriu um novo, páginas em branco. Esperando. Começou a escrever. 1º de julho de 2024. Hoje enviei a carta. Júlia chegará em semanas, talvez mês. Preparei o quarto de hóspedes. Tirei os cadernos mais perturbadores. Deixei apenas os que contam história romantizada, aventura,
mistério, propósito. Omiti os que falam de solidão consumindo, de sanidade desgastando, de noites acordada ouvindo sussurros que prometem paz se você apenas abrir uma cova, uma corrente, um selo. Sebastião diz que estou fazendo certo, que é assim que funciona, que é assim que sempre funcionou. Pergunto-me se ele mentiu para quem o trouxe aqui, se todos mentem, se mentira é parte do ritual tão quanto as palavras em latim e as velas de lua nova. Provavelmente. Perdoe-me, Júlia. Ou agradeça-me, dependendo de como você encara isolamento versus insignificância. Aqui, você importará, terá propósito, será essencial. E tudo que custará é tudo. Pequeno preço no final. Marina fechou o caderno, escondeu-o com os outros. Júlia leria eventualmente. Todos leem. É parte da iniciação, do entendimento, do aceitar. A Kombi chegou ao entardecer, mais nova que a de Marina, melhor conservada. Júlia desceu sorrindo, 24 anos, bonita, cheia de vida e expectativa e futuro. Por enquanto. Marina? Ela chamou, acenando. Nossa, que lugar incrível! Tão gótico! Totalmente perfeito para projeto. Marina sorriu. Caloroso. Acolhedor. Praticado no espelho até parecer genuíno. Júlia! Que alegria conhecer você finalmente! Vem, deixa eu mostrar tudo. Elas caminharam pelo cemitério. Marina apontando lápides. Contando histórias editadas. Versões sanitizadas de tragédias que eram muito piores na realidade. Júlia fotografava entusiasmada. Anotava. Maravilhava-se. E aquele ali? Ela apontou para o túmulo 13. Para o carvalho retorcido. Para as correntes evidentes ao redor da laje. Oh, aquele é especial, Marina disse. Tom casual, praticado. Lenda local. Bruxa supostamente enterrada viva. Correntes são parte da tradição folclórica. Teatro histórico, basicamente. Turístico? Posso ver de perto? Claro, mas cuidado. Chão é irregular. Pedras afiadas. Júlia se aproximou. Tropeçou exatamente onde deveria tropeçar. Cristal disfarçado de pedra. Mesma armadilha que pegou Marina. Gritinho de dor. Sangue na palma. Pingando no solo. Sendo absorvido instantaneamente. Marina sentiu. Mudança no ar. Alívio súbito. Peso saindo dos ombros. Correntes invisíveis afrouxando. Júlia não notou. Limpando sangue no jeans. Rindo de própria desajeitada. Sou um desastre. Sempre me machucando. Não se preocupe. Marina respondeu, voz estranhamente leve. Acontece com todo mundo aqui. Terra meio sedenta. Elas voltaram para a casa. Marina preparou o jantar. Conversaram. Sobre família. Sobre vida. Sobre planos. Marina observava. Estudando. Júlia era doce. Ingênua. Confiante. Perfeita. À meia-noite, Sebastião apareceu no janela do quarto de Marina. Sorrindo. Você está livre? Por enquanto. Aproveite. Marina olhou suas mãos. Ainda pálidas. Ainda frias. Mas mais leves. Como se gravidade tivesse diminuído. Quanto tempo? Depende dela. Da escolha dela. Se aceitar rápido, você fica livre. Se resistir, se morrer na recusa, você volta, como eu voltei. E se eu simplesmente for embora, agora? Nunca voltar. Pode tentar. Sebastião deu de ombros. Outros tentaram. Chegam longe, às vezes quilômetros. Uma chegou até outra cidade, mas sempre voltam.
chamados, puxados. O cemitério não esquece seus guardiões. E guardião que abandona posto sofre. Vê coisas. Ouve coisas. Enlouquece lentamente até voltar. Ou morrer. E morte não é escape. Como pode ver. Ele gesticulou para si mesmo. Morto há meses. Ainda ali. Ainda preso. Marina deitou. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem pesadelos, sem sussurros, sem peso. Liberdade temporária. Talvez permanente. Dependendo de Júlia. Júlia explorava. Sozinha agora. Marina dera desculpa. Migrane. Precisava descansar. Júlia entendeu. Moça educada, considerada, pegou câmera, caderno. Saiu. Marina observava da janela. Júlia caminhando entre túmulos, parando no 13. Fascinada. Tocando correntes, lendo inscrições parcialmente apagadas. Vamos. Seja curiosa. Seja estúpida. Leia os cadernos. Descubra a verdade. Fique furiosa. Tente fugir. Corte-se novamente. Sangue mais. Cele o pacto completamente. Júlia voltou ao anoitecer. Pálida. Tremendo levemente. Você está bem? Marina perguntou. Preocupação falsa. Sim. Só... Encontrei uns cadernos velhos, no galpão dos fundos. Li alguns. São perturbadores. Oh, Marina inclinou a cabeça. Que tipo de cadernos? Diários. De alguém chamado Sebastião, falando sobre coisas estranhas. Mortos conversando. Alguma mulher presa embaixo da terra. Loucura de solidão, provavelmente. Mas muito vívido. Muito real. Meu tio-avô, Marina disse suavemente. Ele tinha problemas mentais nos últimos anos. A solidão fez mal a ele. Fantasiava muito. Triste. Realmente. Júlia concordou, querendo acreditar. Faz sentido. Pobre homem. Mas seus olhos diziam diferente. Dúvida, suspeita, curiosidade superando razão. Essa noite, Marina ouviu. Porta do quarto de Júlia abrindo, passos descendo, saindo. Júlia voltando ao cemitério, sozinha, no escuro, procurando, verificando, testando realidade contra fantasia. Marina não seguiu, não precisava, sabia o que aconteceria. Os mortos são cordiais com visitantes, especialmente visitantes que podem tornar-se guardiões. Júlia não voltou. Marina esperou. Café esfriando, sol nascendo. Finalmente, porta abriu. Júlia entrou. Cabelo bagunçado, roupas sujas de terra, olhos arregalados, vidrados, em choque. Eles conversam, ela sussurrou. Os mortos, eles conversam. Vi, ouvi, tocaram em mim. Mãos frias, dedos de osso. Contaram coisas sobre você, sobre Sebastião, sobre ela, Helena, embaixo, esperando. Marina não fingiu surpresa, não negou, apenas observou. É verdade? Júlia perguntou, voz quebrando. Tudo verdade? O pacto? O guardião? A prisão? Sim. E você sabia, quando me convidou? Você sabia? Sim. Por quê? Júlia gritou. Por que me fez isso? Porque eu queria liberdade, Marina disse calmamente. Honestidade crua, sem desculpas. E você estava sozinha, sem ninguém que sentisse falta, perfeita para a substituição. Como eu fui perfeita, como Sebastião foi, como todos foram. Sua psicopata? Não, apenas desesperada. Há diferença, pequena, mas há. Júlia correu,
para a Kombi. Tentou ligar. Motor torciu. Morreu. Tentou novamente. Nada. Bateria descarregou. Marina disse da varanda. Sempre descarrega aqui. Algo com o solo, interferência, precisaria de mecânico. O mais próximo está a 3 horas. Sem sinal de celular para chamar, sem internet para GPS. Você está presa. Vou caminhar. 3 horas, 6, não importa. Pode tentar. Sebastião tentou. Chegou longe, mas sempre voltou. Chamado. Você vai sentir, na segunda hora, tensão crescendo, como corda esticando, puxando. Quanto mais distante, mais dói, até não aguentar, até voltar. Júlia saiu correndo, desaparecendo na trilha, na floresta. Marina voltou para dentro, preparou chá, esperou. 3 horas depois, Júlia voltou, chorando, arrastando-se, segurando o peito como se costelas estivessem quebrando. Doeu, ela soluçou. Doeu tanto, como se algo estivesse me arrancando por dentro. O pacto, Marina explicou. Sangue no solo. 3 vezes. Você se machucou no primeiro dia. Ontem no cemitério vi marcas novas. E hoje, na tentativa de fuga, machucou novamente. 3. Número sagrado. Número que sela. Não aceitei. Não disse sim. Não precisa dizer. Presença é consentimento. Permanência é aceitação. Você está aqui. 3 dias. 3 sangramentos. 3 testemunhas. Eu, Sebastião, Helena. Suficiente. Júlia caiu de joelhos, desmoronando, realidade esmagando. Sinto muito, Marina disse. E era verdade parcial. Sentia, mas não o suficiente para mudar decisão. Sebastião deixou cadernos, instruções, tudo o que precisa saber. É difícil, mas torna-se suportável, eventualmente até normal, e você importa aqui, realmente importa, talvez pela primeira vez na vida. Vá para o inferno! Já estou lá, agora você também. Marina pegou a mochila que preparara, roupas, dinheiro economizado, documentos. Estou indo, ela anunciou. Você é guardião agora. Minha responsabilidade termina. Boa sorte. Espera, Júlia gritou. Não pode me deixar. Não sei como fazer. Não sei as palavras, os rituais. Caderno vermelho, escrivaninha. Tudo está lá. Você aprenderá, como todos aprendemos. Marina caminhou até o portão. Pela primeira vez em meses, cruzou o limiar sem peso, sem dor, livre. Sebastião estava ali, fantasma, observando. Conseguiu, ele disse. Aprovação, inveja, melancolia. Consegui. Para onde irá? Marina olhou a estrada, para além das árvores retorcidas, para o mundo que esquecera que existia. Não sei. Cidade, qualquer uma. Recomeçar. Esquecer. Não esquecerá. Nunca. Guardião que parte carrega o cemitério na alma. Sonhará com eles, ouvirá sussurros, sentirá culpa. Viverei com isso. Viverá. Marina começou a andar. Não olhou para trás. Não para Júlia chorando na varanda. Não para os mortos observando das covas. Não para Helena rindo do subsolo. Liberdade tinha gosto de cinzas, mas era liberdade. Marina morava em apartamento pequeno em Curitiba. Trabalho remoto retomado, vida reconstruída, aparentemente normal. Mas toda noite sonhava, com o cemitério, com mortos, com Júlia. Júlia que enviara e-mails furiosos nos primeiros meses, depois e-mails desesperados, depois e-mails resignados. Finalmente, silêncio. Marina não respondera, bloqueara, tentara esquecer, mas não esquecia. E então, um dia, carta, física, rara em era digital. Remetente, Júlia Tavares, cemitério de Santa Clara dos Esquecidos. Marina abriu com mãos tremendo. Marina, odeio você. Sempre odiarei, mas entendo agora.
Compreendo o desespero que leva alguém a fazer o que fez, a solidão que corrói, a insignificância que sufoca. Aqui eu importo. Os mortos dependem de mim. Helena seria livre sem minha vigilância. O mundo acabaria. Não é exagero. É verdade que senti, vi quando considerei desistir. Não desistirei. Não porque sou nobre, mas porque não posso. O pacto é real, o chamado é real. E, estranhamente, o propósito também. Aprendi seus truques. Aprendi dos cadernos, de Sebastião, de todos que vieram antes. E agora, aprendo o último truque, o mais importante. Existe uma garota, Ana Paula, 19 anos, órfã, sem família, sem planos, procurando algo, qualquer coisa. Vou oferecer oportunidade. Projeto antropológico. Experiência única, hospedagem incluída. Ela virá, assim como eu vim, como você veio, como todos viemos. E eu serei livre, temporariamente, talvez permanentemente. O ciclo continua. Pensei que você deveria saber que sua liberdade custou minha prisão, e minha liberdade custará a dela, e assim por diante, infinitamente. Sangue alimentando terra, guardiões alimentando o cemitério, sofrimento alimentando propósito. É horrível, é inevitável, é vida agora. Até breve, talvez nunca. Depende se a culpa te traz de volta. Traz alguns. Sebastião voltou, eventualmente. Não pela obrigação, mas pelo peso de ter passado adiante. Você voltará? Só o tempo dirá. Júlia. Marina largou a carta, mãos tremendo, náusea subindo. Ela criara isso, perpetuara. Júlia agora faria o mesmo. Ana Paula seria a próxima. E depois, outra. E outra. Ciclo eterno. E Marina era livre. Livre para viver. Livre para esquecer. Mas liberdade pesava mais que correntes. À noite, Marina sonhou. Não com o cemitério, com Ana Paula. Garota de 19 anos que não conhecia. Sorrindo, inocente, esperançosa. Caminhando para a armadilha que Marina iniciou. Acordou suando, chorando. Pegou o telefone. Procurou o número do cemitério. Não havia. Claro que não. Pensou em dirigir de volta. Avisar Ana Paula. Salvar ao menos uma. Mas não foi. Porque sabia a verdade que Sebastião ensinou. Que Júlia aprendeu. Que todos aprendem. Alguém precisa ficar. Sempre. E melhor ser estranho que você. Melhor ser outro que você. Egoísmo disfarçado de necessidade. Sobrevivência disfarçada de dever. Marina viveu. Construiu carreira. Relacionamentos superficiais. Aparência de normalidade. Mas cada noite sonhava com cemitério. E cada ano, carta nova chegava. De Júlia, de Ana Paula, de quem viesse depois. Todas dizendo o mesmo. O ciclo continua. Você iniciou. Nós perpetuamos. Alguém precisa ficar. E você é livre para viver com essa culpa. No cemitério de Santa Clara dos Esquecidos, Helena ri do subsolo. Paciente, eterna. Alimentada por desespero de guardiões. Cada traição fortalecendo correntes paradoxalmente. Quanto mais guardiões sofrem, quanto mais perpetuam o sofrimento, mais poder ela ganha. Porque desespero é combustível, culpa é alimento, ciclo é ritual. E um dia, quando suficientes almas mancharam suficiente terra com suficiente traição, ela sairá. Mas até lá, espera, como sempre esperou, como sempre esperará. Porque monstros reais não precisam agir. Apenas observam humanos devorando humanos.
e riem.